Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouco hoje sobre infecção urinária, uma queixa bastante recorrente no nosso dia a dia. Assim, a infecção urinária, ela atinge 30% das mulheres do mundo, ou seja, 30% de todas as mulheres do mundo vão ter pelo menos uma infecção urinária na vida. E dessas, metade terão novas infecções. E por que isso acontece? Basicamente, o sistema urinário, a anatomia feminina favorece isso. Diferente dos homens, que têm uma uretra muito comprida, né, a uretra peniana e mais a uretra prostática, nas mulheres o canal urinário, a uretra, é muito curtinha e ela fica muito próximo da vagina, do introito vaginal. A vagina é uma fonte, né, de bactérias, né, existem lá bactérias nocivas, lactobacilos, né, a flora vaginal, a famosa flora vaginal, e elas costumam migrar. Então, assim, é importante entender que as bactérias que causam a infecção urinária são as bactérias que vivem, né, no sistema genital feminino, ou seja, elas vivem na vagina feminina e costumam fazer um fluxo, né, de dentro da vagina para dentro do canal urinário, para dentro da bexiga. Aí a pessoa, a mulher, urina e joga a maioria dessas bactérias para fora. As bactérias voltam para o canal urinário, entram na bexiga e são urinadas. Então, existe um fluxo contínuo e diário, né, que é normal, é comum, das bactérias do sistema genital, ou seja, a vagina, para dentro do sistema urinário. E esse é o princípio, né, da infecção urinária. E pelo fato de ter uma uretra muito curtinha, né, que a gente tinha conversado, essas infecções urinárias são muito mais recorrentes e muito mais comuns nas mulheres do que nos homens, né, porque o homem tem uma uretra mais comprida. Então... E como que o sistema urinário se defende? Principalmente falando de bexiga, né, que eu acho que a cistite, a infecção urinária baixa, é a mais comum, a defesa do sistema urinário é basicamente urinar, né? Existe uma camada de proteção dentro da bexiga chamada, tem um nome bem estranho, chamado glicosaminoglicanos, que volta e meia ela fica um pouco gasta, ou as bactérias ou as infecções recorrentes podem, digamos assim, danificar essa camada, mas isso aí eu vou explicar um pouco mais para frente como isso ocorre. Mas basicamente o sistema urinário se defende urinando, ou seja, as bactérias entram, se acumulam, aí você urina e joga elas para fora. Aí elas entram novamente, se acumulam um pouco mais e você joga elas para fora. A infecção urinária ocorre quando acumulam-se muitas bactérias, uma grande quantidade. Vamos dizer assim, 100. Por que eu falo nesse número 100 mil? Né? Nos exames de urina comuns, né, nos exames de cultura, esse é o número que nós consideramos, né, no meio médico, uma infecção urinária, 100 mil colônias de bactérias. Vou usar esse número como referência para vocês entenderem um pouco como que isso funciona. Existem algumas situações, alguns fatores que favorecem a infecção urinária. Por exemplo, não beber água e urinar muito espaçadamente. Você dá tempo de que, de hora em hora, acumula mais bactérias dentro da bexiga e elas atingem esse número mais rapidamente. Relação sexual. No ato sexual, há uma ordenha do canal urinário feminino, ou seja, você empurra bactérias para dentro da bexiga e favorece a infecção urinária. Mulheres após a menopausa, com a mudança da flora vaginal, há um aumento de bactérias nocivas causadoras de infecção urinária. Então, o fluxo de bactérias para dentro da bexiga. Então, o que se pode fazer para evitar a infecção urinária? Acho que o principal deles é tomar bastante líquido, né? Independente do líquido que seja, né? Chá, chimarrão, tererê, sopa, sucos, frutas. Né? Eu só recomendo que não se use produto industrializado, tipo refrigerante, ou sucos de pacote ou caixa. Né? Acho que isso a gente poderia evitar por vários motivos. Mas, basicamente, você deve urinar quando tem vontade. Não se deve ficar segurando, né, o xixi para depois. Né? Fazer xixi, urinar depois da relação sexual também é muito importante, porque as bactérias que entraram durante a relação sexual vão ser jogadas para fora, né, no ato miccional pós-relação sexual. Mulheres que já estão na menopausa, né, acho que podem conversar com o seu ginecologista ou com o seu urologista para fazer uma reposição hormonal local. Assim, a reposição hormonal que se faz com medicamentos orais, transdérmicos, injetáveis, não é a mesma coisa que a reposição hormonal
hormonal ou tratamento hormonal vaginal, né, com cremes, quando se fala em infecção urinária. A infecção urinária em mulheres pós-menopausa, ela precisa do creme vaginal local, porque a gente está tratando a flora vaginal, que é a fonte da infecção urinária. É diferente de você tratar sintomas de menopausa. Então, são coisas um pouco diferentes que precisam ser tratadas individualmente. Uma outra coisa que eu falo para as minhas pacientes é que é proibido usar qualquer tipo de forro vaginal, aquelas proteções, às vezes um carefree, que algumas mulheres usam preventivamente, né, quando não estão no período menstrual. Isso não se deve fazer, né. Acho que a infecção urinária é uma coisa muito comum, bastante recorrente e preocupa muitas mulheres. Mas é importante dizer que não é algo grave, não é normal, mas é comum e não existe um tratamento único que resolva o problema. Como existe um favorecimento, uma facilidade da infecção urinária devido à anatomia feminina, é necessário que se tenham vários cuidados, né, como a gente conversou, para tentar resolver o caso das infecções urinárias que recorrem, ou então para evitar que elas apareçam, certo? Acho que é uma questão mais de atenção e às vezes uma mudança de hábitos ou de rotinas do dia a dia já se consegue evitar, né, esse problema tão incômodo, né, que afeta mais mulheres do que homens, infelizmente. Tá bom? Um abraço a todos.